Bom dia, senhores. Vamos hoje falar sobre rotor de cauda. Rotor de cauda. O rotor de cauda do BK-117 ele consiste em cone de cauda, acionamento do rotor da cauda, rotor de cauda e as pás do rotor de cauda. Cone de cauda. O cone de cauda ele suporta o comando do rotor de cauda e o conjunto do rotor de cauda. Ele é fixado à estrutura pela caverna de montagem do cone. A cauda consiste em tubo cônico, estabilizador horizontal, estabilizadores verticais e derivas laterais. Acionamento do rotor de cauda. O acionamento do rotor de cauda é a conexão entre a transmissão do rotor principal e o rotor de cauda. O eixo de transmissão está instalado na parte superior do cone e é protegido por uma carenagem. A transmissão do rotor de cauda consiste em eixos de transmissão, transmissão intermediária e transmissão do rotor de cauda. Rotor de cauda. O rotor de cauda neutraliza o torque do rotor principal e controla a guinada em torno do eixo vertical. Ele é montado no topo da deriva vertical e consiste em eixo do rotor de cauda, cabeça do rotor de cauda, controle do rotor de cauda. Pás do rotor de cauda. As duas pás do rotor de cauda são feitas em GRP. Elas geram um empuxo para compensar o torque do rotor principal em voo e permitem o controle do helicóptero em torno de seu eixo vertical, que é a guinada. As pás são fixadas ao rotor de cauda por garfos de montagem de pás e por duas buchas de aço integradas na raiz da pá e dois parafusos. Cone de cauda. O cone de cauda é de construção semicoque leve. O revestimento é de chapa de alumínio. O conjunto da cauda consiste em tubo cônico, deriva vertical, estabilizador horizontal, estabilizadores verticais. No cone de cauda são fixados a carenagem do eixo de transmissão, carenagem da deriva vertical e o protetor da cauda. Fixação do cone de cauda. O cone de cauda é fixado à caverna de montagem por parafusos extensíveis. Para o alinhamento adequado, são instalados dois pinos guias no flange do cone. Deriva vertical. A deriva vertical consiste nas longarinas feitas de alumínio. A deriva vertical suporta o rotor de cauda. Estabilizador horizontal. O estabilizador horizontal é aparafusado ao cone de cauda e ele amortece os movimentos de inclinação do helicóptero em torno do seu eixo lateral durante o voo para frente. O estabilizador horizontal consiste em duas partes. A estrutura principal em fibra de carbono e coberta por um revestimento de GRP. O bordo de fuga em alumínio e fixado por parafusos no lado direito e por rebites no lado esquerdo. Estabilizadores verticais. Os estabilizadores verticais eles são aparafusados nas extremidades do estabilizador horizontal. Eles ajudam a estabilizar o helicóptero em torno do eixo de guinada. Eles são fabricados em estrutura de honeycomb, recobertos por fibra de carbono e uma camada final de GRP. Carenagem do eixo de transmissão. A carenagem do eixo de transmissão protege o eixo de transmissão do rotor de cauda e o cabo de esferas flexball. Ela permite fácil acesso para trabalhos de manutenção e é feita de chapa de alumínio. Carenagem das derivas verticais. A carenagem da deriva vertical é feita de fibra de carbono com uma camada final de GRP. Ela é fixada à deriva vertical por fixadores tipo Canlock. Uma janela de inspeção permite acesso à transmissão intermediária. Protetor da cauda. O protetor da cauda evita que o rotor de cauda entre em contato com o solo. Ele está preso na parte inferior traseira do cone.
O protetor também pode ser usado para fins de manuseio da aeronave no solo. Acionamento do rotor de cauda. O acionamento do rotor de cauda transmite a potência da transmissão do rotor principal para a transmissão intermediária por meio do eixo de acionamento curto dianteiro e do eixo de acionamento longo. Eixos de transmissão. O conjunto do eixo de transmissão do rotor de cauda consiste em eixo de transmissão dianteiro com 2 acoplamentos, eixo de transmissão longo com 2 flanges de conexão, um acoplamento com 2 flanges de conexão, eixo intermediário com 2 acoplamentos, e todos esses eixos são do tipo tubular em aço. Rolamentos. O eixo longo é suportado por 4 rolamentos vedados, que são montados no cone de cauda. As pistas internas dos rolamentos são montadas em anéis de borracha, que ajudam a amortecer as vibrações e compensar o desalinhamento. Todos os rolamentos são livres de manutenção. Acoplamentos. Os acoplamentos são do tipo fletor, discos laminados. Eles são instalados para permitir um pequeno desalinhamento por acoplamento radial até um ângulo de 1 grau. O fletor até a caixa de engrenagens intermediária consiste em um conjunto de 16 discos e da caixa de engrenagem intermediária até a caixa de engrenagens do rotor de cauda, 12 discos. Eles são fixados por 6 parafusos aos flanges de acoplamento. Fletor de disco laminado. O fletor consiste em um pacote de discos laminados de 16 e 12 discos individuais, feitos em folha de metal laminado. Os discos são cobertos com um revestimento de lubrificante sólido e aparafusado aos flanges de acoplamento de titânio, com parafusos e arruelas revestidas de prata. Para evitar quaisquer deficiências em um pacote de discos, eles devem ser montados com deslocamento sucessivo de 60 graus em cada disco em relação ao disco anterior, para facilitar que cada disco fornece uma borda redonda de orientação. Flange de conexão do eixo longo. O eixo longo é suportado por 4 rolamentos vedados. Antes de instalar os rolamentos, o flange de conexão do eixo de transmissão ele deve ser removido. Descrição. O flange de conexão do eixo de transmissão é preso ao eixo por 3 parafusos. A folga axial e radial entre o flange e o eixo de acionamento é evitada pelos pinos cilíndricos, que são instalados nos orifícios. Remoção e instalação. Para a remoção e instalação do flange, é necessária uma ferramenta especial. Ela é composta por um suporte, um pino e uma chave. Durante a instalação, a ranhura do pino deve apontar na direção de voo. Calço de ajustes do rotor de cauda. O calço de ajuste do rotor de cauda compensa as diferenças de comprimento dos conjuntos de acionamento. Isso é feito instalando calços entre os flanges de conexão dos eixos de transmissão. Os procedimentos de colocação e tolerâncias estão definidos no manual de manutenção. Transmissão intermediária. A transmissão intermediária é instalada para alterar o fluxo de potência em um ângulo de 50 graus. Além disso, a velocidade N de entrada do eixo longo, que é de 2.396 rotações, é aumentada para 2.995 rotações. Velocidade de saída N no eixo intermediário. Isso corresponde a uma relação de transmissão de 0,8. Localização. A transmissão intermediária está localizada na extremidade traseira do cone de cauda, no lado inferior da deriva vertical. Ela é acessível após a remoção da carenagem da deriva vertical. Conjunto. Uma engrenagem espiral cônica
está instalada no eixo de acionamento de entrada. O eixo é apoiado por 2 rolamentos de roletes e um rolamento de esferas. O eixo da engrenagem do pinhão de saída é sustentado por 2 rolamentos de roletes cônicos pré-carregados, instalados em uma bucha de rolamento. Os flanges de acionamento de saída são fixadas em cada eixo. Lubrificação. A transmissão intermediária tem uma lubrificação por cárter úmido. Os rolamentos do eixo de acionamento de entrada são lubrificados por um banho de óleo. Os rolamentos do eixo do pinhão de saída são lubrificados por uma alimentação helicoidal de óleo instalada no eixo. O óleo é espirrado para cima para alimentação helicoidal e alimentado para cima para lubrificar o rolamento superior. O orifício de ventilação da transmissão intermediária ele está localizado no centro do parafuso de travamento do flange de saída. O nível de óleo deve ser verificado em um visor de nível de óleo na parte inferior da caixa de engrenagem. Na parte inferior da caixa de engrenagem também está instalado um bujão de drenagem de óleo, que é magnético. Transmissão do rotor traseiro. A transmissão intermediária está instalada para alterar o fluxo de potência em um ângulo de 90 graus. Além disso, a velocidade N de entrada do eixo longo, que é de 2.995 rotações, é aumentada para 2.169 rotações, velocidade de saída N do eixo intermediário. Isso corresponde a uma relação de transmissão de 1,38. Localização. A transmissão do rotor de cauda está localizada no topo da deriva vertical. Ela é acessível após a remoção da carenagem da deriva vertical. Conjunto. O eixo do peão de entrada é apoiado por 2 rolamentos de roletes cônicos pré-carregados, instalados em uma bucha de rolamento. O eixo de saída é apoiado por 2 rolamentos de roletes e um rolamento de esferas. A engrenagem do peão de entrada possui um flange de acionamento de entrada triangular. Lubrificação. A transmissão do rotor de cauda possui lubrificação por cárter úmido. Todas as engrenagens de rolamento são lubrificados por banho de óleo. O orifício de ventilação está localizado na tampa de abastecimento de óleo. O nível de óleo pode ser verificado no visor de nível de óleo, localizado na parte superior traseira da caixa. Na parte inferior está instalado um bujão de drenagem de óleo, que é magnético. Senhores, chegamos ao final da primeira parte de rotor de cauda. Continuaremos a segunda parte, na segunda parte. Muito obrigado pela atenção.